Muito boa tarde a todos. Iniciamos então o nosso webinar Open Dialogue Portugal, resultados finais do projeto Open Dialogue, que esteve a decorrer ao longo deste ano. Saudamos todos os participantes, todos os palestrantes aqui presentes, agradecemos a vossa presença. Aproveitar também para explicar algumas funcionalidades deste webinar aqui para os participantes. Temos uma placa gráfica por baixo com algumas funcionalidades do Zoom, nomeadamente com a funcionalidade de levantar a mão, sempre que queiram fazer algum comentário. Temos também uma secção de perguntas e questões, que será utilizada para fazer realmente estas questões. Neste momento o nosso chat irá estar interdito para uma tradução por parte dos nossos residentes, a quem andou também as boas-vindas e agradeço muito a vossa participação, como também aos restantes residentes da Casa de Alba que também nos estarão a ver neste momento, agradecer a presença de todos. Passo então aqui a palavra ao nosso moderador, o professor Vítor Rodrigues, que é professor no ISPA, no Instituto Universitário, mas também psiquiatra e colaborador da Casa de Alba. Dou também as boas-vindas e passo então a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos então dar início propriamente ao webinar. Eu vou moderando, é com muito gosto que estou aqui, na qualidade de recentíssimo colaborador da Casa de Alba, e vou apresentando os nossos convidados à medida que lhes for dando a palavra, e depois teremos então o nosso debate, que esperamos que seja animado, na medida em que se fará então a apresentação dos resultados finais, como já foi dito, do projeto piloto Open Dialogue Portugal, que é de facto um projeto muito interessante e importante e uma inovação em Portugal, e portanto é importante estar aberto a aspectos novos, nomeadamente neste campo que agora tem merecido tanta atenção, que é o campo da saúde mental. E começo já a dar a palavra ao professor João Pereira, que é o diretor clínico da Fundação Romão da Fonseca, em Lisboa, e coordenador do programa residencial da Comunidade Terapêutica Casa de Alba. E também o coordenador do projeto Open Dialogue, precisamente vai ser apresentado aqui os seus resultados da comunidade, que é financiado pela Direção-Geral de Saúde. O Dr. João Pereira tem um doutoramento em Psicoterapia e Aconselhamento Psicológico pela Universidade de Middlesex e pelo Instituto Metanoia. Foi professor assistente da Universidade de Évora entre 2014 e 2017 e também ensinou no Metanoia Instituto e na Universidade de East London, onde continua a colaborar como supervisor de estudantes de mestrado e doutoramento. Ele viveu e trabalhou em Barcelona durante 2 anos e por cerca de 10 anos no Reino Unido, trabalhando sobretudo no Sistema Nacional de Saúde inglês, o célebre National Health Service, onde desenvolveu o seu projeto de doutoramento numa unidade hospitalar especializada em perturbações da personalidade, um assunto que nos interessa a ambos, porque eu também trabalhei numa unidade especializada em Portugal. Ele é membro da British Psychological Society e também um psicoterapeuta registado no UKCP, United Kingdom College of Psychotherapists. Nos anos mais recentes, dedicou-se ao estudo dos ambientes terapêuticos como parte de um grupo internacional, Enable Environments, o estudo esse conduzido no âmbito do Royal College of Psychiatrists, portanto, o Colégio de Psiquiatria do Reino Unido. É membro da International Collective, do International Network of Democratic Therapeutic Communities,
e também membro do board do International Journal of Therapeutic Communities. E é um promotor, e é sobretudo nessa qualidade, penso que ele vai falar, um promotor do sistema psiquiátrico Open Dialogue. E é, portanto, um líder deste primeiro projeto piloto em Portugal e também do respectivo treino de profissionais de saúde mental. Portanto, publicou também diversos artigos e já tem a coautoria de livros, a edição e coautoria, Schizophrenia and Common Sense, publicado na Springer Nature, e Neurobiology, Psychotherapy, Pharmacology, Intervention Triangle, onde também tive a honra de colaborar, publicado na Vernon Press. E, sem mais, é um extenso currículo. Como podem ver, passo já a palavra ao Dr. João Pereira. Obrigado, Vítor, pela apresentação e por aceitar o convite aqui para moderar esta conversa, este debate. Agradecer também a todos os participantes, aos convidados, ao Mark Steven, à doutora Ana Matos Pires, à equipa do Open Dialogue, aos residentes que estão a traduzir, e que deve ser difícil. Eu vejo que o ritmo da tradução não está a conseguir ser muito célere, que é difícil de certeza. E aqui à Cláudia também, que está hoje aqui connosco e que fez parte deste projeto. Eu vou partilhar, e a todos os residentes que estão a assistir, que eu vejo também ali, não é? Eu vou partilhar então a tela aqui com uma apresentação. Tentarei ser breve, não temos muito tempo. Ora, a apresentação, deixa lá ver se eu consigo. Diz aqui que não consigo partilhar tela, preciso de autorização do anfitrião. Já consegue agora. Está? Ok. Ok. Então, penso que já estarão a ver a tela. Portanto, o professor Vítor Amorim Rodrigues já introduziu mais ou menos o que é o tema, não é? Portanto, projeto Open Dialogue Portugal, da Fundação Ramon de Sousa, cofinanciado pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, decorreu de 6 de janeiro de 2020 até 5 de janeiro de 2021, projeto piloto, e, portanto, algumas das conclusões a que chegámos que vamos falar hoje. Portanto, eu começaria então por dizer acerca do Open Dialogue, que foi a abordagem que nós tentámos introduzir e utilizar neste projeto, que existem vários níveis, mas eu diria 2 níveis importantes de análise no Open Dialogue, que é a chamada prática terapêutica, ou seja, é uma forma de psicoterapia, também uma forma de estar, e é, por outro lado, também uma forma de organização de serviços, uma cultura organizacional. Portanto, vou começar por dizer um pouco sobre o ponto A, depois para me focar no ponto B, que eu acho que faz a diferença de muitas outras psicoterapias. Em relação ao ponto A, portanto, a forma de psicoterapia, nós sabemos que a psicoterapia funciona, portanto, há muita investigação, há bastantes anos que nos vão dizendo que a psicoterapia funciona e que, em comparação com não terapia, é melhor do que não haver terapia. Portanto, sabemos que funciona. No entanto, sabemos também, é o chamado paradigma do dodo bird, do pássaro dodo, que há uma equivalência de resultados, portanto, nas várias psicoterapias, e, portanto, que não há uma psicoterapia melhor do que outra. Praticamente todas têm resultados
equivalentes. Ficou conhecido como o veredito do pássaro dodo. Então, há fatores comuns e que já se foram descobrindo nas várias psicoterapias que funcionam e que, independentemente do modelo e do sistema utilizado, que são esses fatores comuns que aparentemente vão fazer a diferença. Ou seja, há estudos que dizem, por exemplo, que a técnica, o modelo, o sistema utilizado conta apenas 15% no resultado final, enquanto que muitos outros fatores, que eu vou dizer alguns, que contam com bastante mais do que isso. E de alguma forma também já foi evidenciado que é a forma como se está com as pessoas, portanto a forma de estar, que é mais importante do que aquilo que se faz com os pacientes. Eu coloco aqui algumas questões, como fala-se muito em manuais de terapia, eu pergunto se os manuais de terapia ensinam como estar, eu penso que não, e por isso é que é importante as formações longas e extensas em psicoterapia para ajudar as pessoas a também transformar-se a nível pessoal, não é? De qualquer forma, estes 15% não deixam de ter influência, e, portanto, é preciso ir equilibrando a tensão entre o estar com e o fazer para. Portanto, não deixa de ser importante, apesar de serem só 15%. Eu vou partilhar aqui um gráfico que tirei emprestado do professor Peter Rober, que achei muito interessante e que fala aqui em termos de percentagens dos fatores na mudança terapêutica. Portanto, os tais 15% dos modelos, como falei há pouco, e das técnicas, se é terapia cognitivo-comportamental, se é psicanalítica, fenomenológica, open dialogue, seja o que for, conta cerca de 15% da forma da abordagem. Outros 15% para a esperança que conseguimos incutir nas pessoas com quem estamos. E depois cerca de 30%, ou seja, uma grande mancha ali amarela, deve-se à relação terapêutica, à qualidade da relação terapêutica, à aliança terapêutica estabelecida. E ainda mais importante, cerca de 40%, para fatores ligados à pessoa, não é? ao que nos chega à terapia, e ao seu contexto. E se pensarmos pronto, o Open Dialogue tem insistido, como eu disse, numa cultura organizacional. Se pensarmos na cultura organizacional tradicional da psiquiatria, claro que há bons exemplos também, mas no geral aquilo que acontece é que se intervém talvez apenas nestes 15% que estamos ali a falar. Portanto, a relação terapêutica muitas vezes é fraca, é inexistente, ou não há tempo suficiente. Muitas vezes a esperança não é incutida da melhor forma, portanto as pessoas muitas vezes saem sem esperança e com uma doença para o resto da vida, e muitas vezes também por falta de recursos, por falta de tempo, não se trabalha suficientemente com o contexto. E portanto o Open Dialogue vem apresentar uma proposta de alguma forma para trabalhar com todos estes fatores de uma forma integrada, não é? Alguns destes fatores comuns, eu apresento, por exemplo, resultados ou muito genéricos de um estudo que eu realizei no NHS, como introduziu o professor Vítor Rodrigues, em que concluímos numa forma de terapia que estivemos a utilizar durante cerca de 2 anos e meio, que era a terapia baseada na mentalização. Afinal, o que funcionou naquela terapia foram fatores comuns a muitas outras, como a qualidade da relação terapêutica, o tratamento ser bem estruturado, ter limites bem definidos, a disponibilidade e a confiabilidade do terapeuta e do serviço, e a parte reflexiva também, portanto, a capacidade de refletir. Portanto, estes foram alguns dos fatores encontrados neste estudo. Portanto, indo agora mais especificamente ao Open Dialogue em si, só fazendo uma viagem curta, portanto, a fundação, a minha viagem e a viagem da Fundação Ramon de Sousa e dos colegas é recente ainda no Open Dialogue, portanto, tem cerca de 6 anos, onde começámos a estudar de alguma forma mais sistemática leituras no ano 2015. O interesse foi despertando e acabámos em 2017 por ir visitar o hospital Kerópolis, na Finlândia, na Lapónia Ocidental, onde tudo começou, e também no norte da Noruega, onde começaram as equipas reflexivas vindas do
do professor, do psiquiatra Tom Anderson, e de outros também, mas com Tom Anderson com mais conhecido, digamos assim. Em 2017, também nesse mesmo ano, o professor Jaakko Seikkula, um dos fundadores do Open Dialogue, integrou a comissão consultiva da Fundação e começámos desde logo. Nós já trabalhávamos de uma forma, chamamos de comunidade terapêutica democrática, portanto algumas coisas não eram novas para nós, outras foram bastante inovadoras, e começámos a fazer algumas experiências e alterações na Casa de Aula. Em 2018 fizemos o Congresso Internacional da Fundação dedicado a este tema, onde esteve também Jaakko Seikkula e Giovanni Stangelini. Em 2019 a equipa foi fazer um curso intensivo de introdução ao Open Dialogue em Nova Iorque com a professora Mary Olson, e foi nesse mesmo ano então que ganhámos este concurso para a implementação deste projeto no Norte Alentejano, uma região com bastantes lacunas a nível dos serviços que existem, e portanto em 2020 foi o que aconteceu. Portanto, implementámos a equipa comunitária de apoio na crise psiquiátrica, utilizando estes princípios do Open Dialogue, e ao mesmo tempo implementámos um curso de introdução ao Open Dialogue e práticas dialógicas, onde se inscreveram, por nosso agrado, surpresa, a maioria foram psiquiatras, 13 psiquiatras, 5 psicólogos e um terapeuta ocupacional. Portanto, com isto dizer que no último ano deixámos de ser, de alguma forma, os únicos. Havia já uma psiquiatra em Portugal que trabalha também connosco, que já tinha formação nesta área, mas de resto fomos nós que começámos com estas ideias, e agora estamos de forma bastante satisfeitos por haver já pelo menos 10, 12 colegas a entrarem neste sistema e com vontade de continuar e de fazerem pequenas mudanças. Eu vou ter que, como habitualmente, tenho sempre slides a mais, portanto vou ter que passar alguns, porque senão não cumpro o meu tempo. Mas queria primeiro dizer o que é que não é o Open Dialogue, antes de dizer o que é que é. Portanto, o Open Dialogue não é antipsiquiatria, porque muitas vezes tem sido conotado com essa corrente, uma vez que a utilização de medicação é muito reduzida, às vezes até nem é utilizada. Mas não é contra a medicação, nem contra a psiquiatria, portanto, apenas os recursos que utiliza permitem, muitas vezes, que a medicação seja reduzida. Não é, de alguma forma, uma onda de entusiasmo que não tem base científica e depois passa, portanto, já lá vão 30 anos, pelo menos, de Open Dialogue na Finlândia e noutros países da Escandinávia, com bastante evidência, agora espalhado por mais de 30 países a nível mundial. Não é um método de tratamento, portanto é uma forma de estar, como eu disse, é uma forma de estar, é uma forma de dialogar, e é um sistema de organização de serviços de saúde mental. Não é um manual de regras para cumprir, e não é também a corrente mais comum, portanto é uma minoria, apesar de tudo. Então, como eu disse, o que é o Open Dialogue? É uma forma de organização dos serviços de saúde mental, que eu vou dizer um pouco sobre isso a seguir. Descreve um sistema psiquiátrico que teve origem na Lapónia finlandesa e que pode ser aplicado noutros contextos. Investigação sistemática, maioritariamente naturalista, nos últimos 30 anos, e agora começam a aparecer outro tipo de estudos, que o professor Mark Hopfenbeck vai falar também. E é uma forma de estar com os clientes, uma forma humanista de estar e de confiar nos recursos que as pessoas e as famílias têm. Portanto, isto teve algumas influências, nomeadamente da chamada abordagem Needs Adapted Approach, ou seja, adaptada às necessidades também finlandesa, do professor Yitzho Alanen. Influências de ideias da filosofia de Mikhail Bakhtin, por exemplo, do diálogo e do dialogismo, como já referi, as ideias de Tom Anderson das equipas reflexivas, e também a integração de uma terapia familiar sistémica com a terapia psicodinâmica, e depois alguma modificação nesta forma de fazer terapia familiar, deixou de ser tradicional, passou a ser um pouco diferente, não é? E o treatment meeting, que começou a ser chamado como o ponto central
desta abordagem, ou seja, onde todos os intervenientes se juntam e tomam decisões de forma transparente, o paciente, a família, os técnicos de saúde mental. É aqui que se tomam as decisões em frente a toda a gente, não é? Sem haver reuniões prévias, sem haver decisões fora deste fórum. Então, o Open Dialogue, depois de ser implementado, depois de ter tido início em 1984, não é? Na Lapónia finlandesa, começou-se a perceber com os anos que tinha de facto uns resultados importantes e fizeram estudos para perceber o que é que de facto estavam a fazer que estava a ajudar as pessoas. E então estes 7 princípios surgiram da investigação e não o contrário. Portanto, perceberam que nos casos de sucesso aquilo que acontecia eram 7 coisas, basicamente, que era a ajuda era imediata, portanto existiam equipas de crise que em máximo 24 horas iriam atender as pessoas que estavam em crise. Uma perspectiva de rede social, ou seja, desde o primeiro momento envolver não só o paciente, mas todas as pessoas que estão preocupadas da sua rede e que possam fazer parte da solução, desde familiares, outros profissionais, portanto, desde o início e durante todo o processo. Flexibilidade no sentido de adaptar às necessidades de cada paciente o tipo de terapias que se vai oferecer, o tipo de recursos que se vai mobilizar. Uma perspectiva de mobilidade no sentido de evitar que as pessoas venham ao hospital, mas antes, em vez disso, ir ter com as pessoas, e muitas vezes na Lapónia o tratamento é feito na casa das pessoas, ou terapia, se quisermos chamar assim. Um princípio de responsabilidade no sentido de quem recebe o primeiro telefonema fica responsável por organizar uma equipa de tratamento para ir atender esta crise. E um princípio de continuidade psicológica, ou seja, a equipa que se constitui no início é a equipa que fica a trabalhar com este caso, com esta família, durante o tempo que for necessário. Podem ser 2 semanas, podem ser 2 anos, o tempo que for necessário. E também dizer já agora, pegando um pouco nos princípios da organização dos serviços, que por exemplo, em situações de multiproblemáticas, esta equipa deve ser constituída com, por exemplo, um profissional do internamento, um profissional de serviço comunitário e um profissional do apoio social, por exemplo, e todos trabalham em conjunto como uma só equipa. E é aqui que, às vezes, as dificuldades nos vários países fora da Lapónia, fora da Finlândia, estão a acontecer. Depois, 2 princípios mais terapêuticos, tolerância à incerteza e o dialogismo. Eu estou aqui a ver o tempo e tenho que passar alguns slides. Pronto, os resultados são surpreendentes e também foi uma das coisas que nos atraiu. Tanto a redução dos sintomas, o DLA, que é o uso de subsídios de invalidez, a redução nos dias de hospitalização e de utilização de medicação, nomeadamente neurolética, é surpreendente comparado com o tratamento habitual. Isto na Finlândia, isto são números da Finlândia, num estudo de 2 anos, há estudos de 5 anos, há estudos também, um último publicado de 19 anos, de follow-up. Pronto, basicamente, muito rapidamente dizer que o paradigma muda um pouco de um sistema hierárquico de top-down para um sistema de rede de distribuição de conhecimento bottom-up. Eu tenho que passar um pouco aqui aos números, não é? Vou ter que passar. Há 12 princípios-chave que agora não terei tempo de falar, mas que há artigos disponíveis na internet. Penso que pesquisando na internet consegue-se fazer o download integral de um artigo que fala nos 12 elementos básicos da prática dialógica. Dizer só 2 ou 3, por exemplo, é importante que sejam sempre 2 ou mais terapeutas para permitir que haja reflexões e diálogo entre os próprios profissionais durante as sessões. Todas as decisões são tomadas em frente a todos, como disse, as reuniões não são planeadas. Isto são algumas das coisas que eu fui ao longo do tempo reparando que são diferentes da prática comum, não é? Portanto, as prescrições
normalmente também são atrasadas, não se prescreve imediatamente, que é contrário à prática rotina, portanto tenta-se sempre perceber em profundidade antes de prescrever. Não se fala sobre os clientes sem eles estarem presentes. E vou ter que passar, pronto, haveria muita coisa a dizer. Eu vou passar aqui então à frente. Ok. A equipa do Open Dialogue, depois vou passar a equipa de investigação para outros resultados. Eu vou agora só falar dos números, portanto, quantas pessoas atendemos, etc. Portanto, o serviço funcionou nesta área do Norte Alentejano, em 7 freguesias. Tivemos uma equipa de 4 profissionais, 3 psicólogos com formação em psicoterapia e uma psiquiatra, todos com formação em Open Dialogue, embora continuem todos também a fazer formação mais avançada. A supervisão foi feita pela professora Mary Olson do Instituto de Theological Practice nos Estados Unidos. Gravámos todas as sessões em vídeo, todas as que nos autorizaram, não é? Para efeitos de depois avaliação de fidelidade por avaliadores externos. Todo o trabalho foi acompanhado por uma comissão consultiva internacional, onde estava o professor Iaco Seikula também. Parcerias com a Universidade de Évora, que tem aqui hoje alguns representantes que vão falar em seguida, e com o chamado Hope and Dialogue, que é um projeto de investigação internacional, e a implementação de formação inicial, como já falei. Portanto, isto é mais ou menos o organograma que construímos, em qual atuávamos. O número de reuniões, portanto, fiz em média desde janeiro, o número de reuniões, nós chamamos de network meetings, ou seja, reuniões alargadas de família e rede e profissionais, variou e chegou a atingir 25 reuniões. No mês de agosto foi o mês com mais reuniões. Cada reunião tem uma duração de cerca de 90 minutos, portanto são reuniões bastante extensas. As famílias acompanhadas chegou a um máximo de 9, também em agosto, variou um pouco ao longo do ano. Isto em termos de presencial ou Zoom, portanto passou a partir de março, passou tudo a ser Zoom, que nós pensámos que iríamos ter que abandonar o projeto e terminar, mas conseguimos nos adaptar e funcionou, enfim, funcionou surpreendentemente bem, para aquilo que eu, por exemplo, estaria à espera. A razão para nos contactar, portanto, em termos de diagnóstico com que chegaram até nós, portanto, na maior parte dos casos, 27% problemas de conflitos familiares e violência doméstica, seguidos de depressões ou outras alterações, e, em terceiro lugar, esquizofrenia e outras perturbações psicóticas. As referenciações foram maioritariamente pela família, seguido do próprio e, em terceiro lugar, de técnicos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Isto é o número de pessoas envolvidas em reuniões, portanto 11 pacientes, 29 familiares, 6 técnicos de outros serviços. E pronto, e era isto. Eu peço desculpa ter acelerado um pouco no final, mas as apresentações têm que ser curtas e não queria também tirar o tempo às outras apresentações. E teremos depois tempo no final para questões e para aprofundar um pouco, se houver questões. Então fico por aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos deixar, portanto, o debate para o fim. É muito, não sei se quer deixar de compartilhar isso. E agora, e ficamos então com uma introdução, que embora breve, penso que foi muito esclarecedora, sobre o Open Dialogue, e passamos imediatamente àquilo que é propriamente que são os resultados, e que são, enfim, o cerne desta nossa razão de estar aqui, são os resultados do projeto, e para isso que vão ser apresentados então pela doutora Sofia Graça, colaboradora, e pela doutora Nélia Vasconcelos, que são colaboradoras na equipa de investigação da Universidade de Évora, cuja investigadora principal é a professora Sofia Tavares, que não pôde estar presente, mas falarão estas colegas. A doutora Sofia Graça está a fazer a sua tese de mestrado precisamente sobre o projeto Open Dialogue, e há mais alunas também a colaborar com a investigação,
e também outra professora, que eu tenho o prazer de conhecer, a professora Constância Vizcaia. E o projeto tem também o apoio do Centro de Investigação em Educação e Psicologia. Vamos então conhecer diretamente os resultados aqui em Portugal, uma vez que vimos aqueles que eram da Finlândia, vamos conhecer os resultados aqui de Portugal. Muito obrigada pela apresentação. Passo então também aqui a partilhar a minha tela. Antes de mais, muito obrigada pela apresentação, Dr. Vítor. Dizer que, infelizmente, a professora Sofia Tavares, que é a investigadora principal, não pôde estar presente, e eu, em nome de uma grande equipa por trás, de entre alunas da Universidade de Évora, que recentemente se juntaram a nós, entre a minha colega Nélia e também colaboradora da Casa de Alba como estágio profissional da Ordem dos Psicólogos, também a minha professora e orientadora da minha dissertação de mestrado, a professora Constância Vizcaia. Neste momento eu irei apresentar de uma forma geral os resultados que ainda estão a ser trabalhados com esta equipa, e passo então aqui a apresentar a nossa investigação. Muito bem, então a nossa investigação focou-se essencialmente como um objetivo geral avaliar esta transferibilidade da abordagem Open Dialogue para o contexto português, com esta pequena amostra do Norte Alentejano, que foi onde se focou o nosso projeto Open Dialogue. Nós temos 3 linhas de investigação, que vou passar a explicá-las também. A primeira linha de investigação onde nos focámos foram as expectativas dos diretores de serviços, em que o objeto de estudo seria avaliar o discurso dos diretores de serviços de saúde mental situados nesta área geográfica, ou seja, no distrito de Porto Alegre, onde o nosso projeto foi implementado. O objetivo será explorar estas percepções dos diretores de serviços sobre as expectativas, receios, aspectos promotores, mas também dificuldades de transferibilidade do Open Dialogue para Portugal e mais especificamente para o Norte Alentejano. O método utilizado foi através de entrevistas semi-estruturadas a estes diretores de serviço. Ora bem, então apresentando aqui os resultados ainda preliminares das expectativas dos diretores de serviços, tivemos 2 grandes áreas, nomeadamente serviços ligados ao SNS e de saúde regionais. Alguns destes serviços não aceitaram responder à entrevista proposta, e também ainda não obtivemos resposta, ainda com possibilidade de realizarmos a entrevista para podermos avançar com a nossa investigação. Obtivemos, no entanto, 2 respostas de serviços comunitários e de apoio social e de saúde. Temos aqui alguns exemplos de algumas citações referidas por estes diretores de serviços, em que nos pareceu, ao nível de exploração e estudo de entrevista, que seria uma mais-valia para o terreno, pois não existem este tipo de respostas em crise no terreno. Aqui também temos algum foco na relação, aqui focando um pouco aquilo que o Dr. João Pereira acabou de apresentar, as formas de trabalho clínico, Open Dialogue, a abertura do diálogo, e foi também transmitido pelos diretores de serviços de ajuda comunitária e apoio social, que muitas vezes não sabem muito bem se é possível ser totalmente diretos e sinceros, com receio de que as famílias não nos compreendam, mas com o passar do tempo vai-se percebendo que este diálogo sincero entre todos poderá mudar o rumo. Foi essencialmente uma das ideias que o Open Dialogue veio aqui transmitir a estes serviços que trabalharam diretamente connosco ao longo deste ano. Ainda, nem sempre é fácil chegar a estas famílias, pois dependerá muito de quem está no terreno.
Estes foram os resultados que nós tivemos das 2 respostas que obtivemos ao nível dos diretores de serviços. A segunda grande linha de investigação tem como objeto de estudo o discurso dos técnicos da equipa de intervenção da Fundação Romão de Sousa sobre o treino e a intervenção. O objetivo será então avaliar o impacto quer da formação nos profissionais, a experiência enquanto formandos e técnicos em Open Dialogue, através da exploração de estratégias para implementar o Open Dialogue. O método foi através de entrevistas semi-estruturadas, quer no início do projeto, como uma entrevista intercalar e também uma entrevista final no final do projeto Open Dialogue. Esta secção é onde se foca a minha dissertação de mestrado, nas vivências dos profissionais nos técnicos de intervenção comunitária e como foi a implementação no terreno, a implementação num sítio completamente novo de Open Dialogue. Relativamente aos resultados, eu trouxe aqui algumas citações também da entrevista inicial. Temos aqui algumas citações. Não saber muito bem como vamos implementar isto no terreno, no entanto, será um desafio ótimo. Será um pouco partir pedra, ou seja, o nosso sistema vai muito contra algumas destas correntes implementadas acerca do Open Dialogue, mas por um lado um desafio de querer transformar e perceber que irá ser muito difícil e muitos desafios também pela frente. É de notar que estas entrevistas estão a ser trabalhadas em termos de análise temática e de uma análise fenomenológica e interpretativa, ainda estão a ser trabalhadas. No entanto, eu trago-vos aqui alguns dos temas centrais já extraídos das entrevistas. Então, temos em último aqui a formação. Nestas entrevistas iniciais foi muito falado o tema formação nos técnicos, a vontade de fazer diferente, que eu não consegui arranjar uma expressão que denotasse e que expressasse, passando a redundância, realmente aquilo que queria dizer, e passei a expressão muitas vezes utilizada por diferentes técnicos nas entrevistas de uma forma literal, a vontade de fazer diferente. Também foram abordadas as expectativas em relação a este projeto, a aprendizagem, o desafio, o crescimento profissional e aqui o tema mais falado nestas primeiras entrevistas foram realmente os obstáculos no terreno. Na entrevista intercalar, também trouxe algumas citações. Neste momento a sensação que eu tenho é que temos o tempo muito ocupado a intervir com vários casos e várias famílias, mas gostaria de conseguirmos abranger ainda mais. Estamos a conseguir dar resposta a todos os casos que até agora vieram ter connosco, mas o receio é ao contrário. É se começamos a ter vários casos que não conseguimos dar resposta, tendo em conta os poucos recursos que temos. Acho que funciona muito bem pelo facto de podermos incluir famílias que estão mais distantes, o obstáculo da rede social que não está tão por perto, e isso eu acho que é uma vantagem e acho que até poderíamos, depois do Covid, usar este sistema até em alguns casos. Acho que permite fortalecer a nossa rede nesse sentido. Ou seja, esta entrevista intercalar focou-se maioritariamente na adaptação, tal como conseguimos ver nestes certos, na adaptação à pandemia Covid-19, uma vez que inicialmente o projeto iria ter um rumo e os técnicos tiveram que utilizar um dos princípios do Open Dialogue já apresentados também pelo Dr. João Pereira, que é o princípio da flexibilidade e da adaptação aos meios e da adaptação também ao terreno. E estas entrevistas focaram-se maioritariamente na adaptação e de como correu esta adaptação, como foram sentidas estas adaptações relativamente aos pacientes que já acompanhavam. De facto, foi relatado por parte dos técnicos a sensação de falta de técnicos suficientes para conseguir dar resposta a todos os pedidos que chegavam.
de notar que estas entrevistas foram realizadas em junho e julho, que foi, tal como o Dr. João Pereira apresentou há pouco, os meses em que a equipa teve mais contactos e mais acompanhamentos, em que os recursos começaram realmente a parecer poucos para tantos encaminhamentos que se recebiam. Ou seja, aqui já numa fase mais avançada, a aprendizagem foi um dos temas, ainda que tocados, foi menos tocado pelos técnicos. A experiência pessoal, surge aqui um novo tema em que ao implementar o Open Dialogue no terreno, os técnicos já conseguem ligar esta experiência à sua experiência pessoal e adaptar também a sua experiência pessoal àquela que é as vivências profissionais e também pessoais. Os obstáculos já não será um dos temas mais falados aqui nestas entrevistas intercalares, no entanto, continuaram na mente da equipa até então. A flexibilidade também foi muito falada, tal como já apresentei, e as relações entenda-se aqui relações com o terreno, relações com entidades, relações com famílias, relações com utentes, foi focado muito a relação com o outro, enquanto na primeira entrevista a sensação que tivemos enquanto investigadores foi uma entrevista mais prática, mais focada em assuntos práticos, em obstáculos e não tanto com a relação com o outro. Aqui sim já é visível a vivência destes profissionais. Passando então para a entrevista final, realizada exatamente no final do projeto Open Dialogue, em que os técnicos focaram que esta abordagem não está implementada e poderá existir dificuldade em compreendê-la. Os serviços comunitários de apoio social e saúde, que foi com quem tivemos mais contacto, são pessoas que se envolveram nas sessões. Podiam não ter uma noção exata de como é que era a nossa forma de trabalhar, como é que gerimos a confidencialidade, da questão de as conversas serem sempre abertas, tradicionalmente não fazerem assim, porque não conhecem a nossa forma de fazer. Mas eu notei uma grande abertura, participação e disponibilidade. Muitas das pessoas dos serviços comunitários de apoio social e de saúde participavam nas reuniões fora do horário de trabalho. Isso não era um impedimento. Eu acho que uma das lacunas do nosso projeto é não termos mais profissionais ou não conseguirmos ter uma ligação muito grande a serviços. Estas são 3 citações que retratam muitos dos temas que também vou apresentar em seguida, sendo eles a formação. A formação aqui, ainda que falado brevemente pelos técnicos, foi um ponto fundamental a ser questionado nesta última entrevista. A formação, tal como a supervisão, entrando aqui também em dados clínicos, foi relevante para a equipa. A experiência na prática também foi muito focada nestas últimas entrevistas, ao nível da aceitação Open Dialogue também, tal como vimos nas citações, exemplo que apresentei. A transferibilidade, a preocupação da transferibilidade, se é possível transferir realmente o Open Dialogue para o contexto português. E a satisfação entenda-se satisfação de famílias, satisfação de utentes, satisfação do próprio conteúdo. A terceira grande foco da investigação tem a ver com o discurso e informação quantitativa de utentes e famílias. Esta terceira grande linha de investigação é focada, sim, nos utentes e famílias, na avaliação dos resultados e efeitos da intervenção e a satisfação dos envolvidos, através de entrevistas semi-estruturadas, diário de diálogo aberto, recolha de informação sociodemográfica e escalas de questionários, tal como o COR, o BSI, o LSNS6 e através de um questionário de satisfação. Avançamos aqui para os nossos resultados do questionário e do instrumento BSI.
Aqui conseguimos ver a linha do cut-off, do ponto de corte, aqui a vermelho, onde podemos pegar, por exemplo, aqui nesta linha amarela, que foi a pessoa que chegou até nós com sintomas mais graves e mais onde podemos ver esta evolução e onde em dezembro de 2020 termina o projeto Open Dialogue aqui abaixo do cutoff. Aqui relativamente ao instrumento Core OM, também seguindo a mesma linha amarela, seguindo por exemplo, também temos aqui um resultado elevado, terminando abaixo também aqui na nossa linha cutoff. Aqui ao nível do instrumento LSNS6, este instrumento avalia as relações sociais, onde as relações sociais se situavam muito abaixo também do nosso ponto de corte, existindo uma melhoria significativa no final do projeto. Aqui temos uma tabela de resultados mais específica que eu trouxe para elucidar um pouco estas linhas que estivemos a ver. Relativamente à linha amarela que nós estivemos a avaliar, temos aqui os resultados em que conseguimos ver, por exemplo, um GAF de 65 no início pré-therapy e 75 após 9 meses de trabalho com a equipa Open Dialogue. E também aqui acerca dos nossos instrumentos que eu já estive a apresentar, conseguimos ver uma mudança significativa e uma melhoria significativa. Aqui temos os resultados globais, através de médias globais pré-therapy e de post-therapy. Temos aqui também algumas mudanças visivelmente acentuadas. Ao nível da satisfação, tivemos uma satisfação de 62,5% de uma satisfação de 10, 25% de 9 e 12,5% de 8. Aqui também alguns comentários dos utentes, em que avaliaram como 10, como 8, como 9. E aqui também com satisfação de 10. Neste momento eu passo a palavra aqui ao Dr. João Pereira para falar agora da avaliação da fidelidade da intervenção do projeto Open Dialogue, em que esta fidelidade foi realizada por avaliadores independentes, através das gravações das reuniões Open Dialogue, aquelas que foram autorizadas. O método foi o visionamento e codificação de 2 sessões de cada utente e família através de uma escala de adesão, por juízes independentes e com treino no modelo. Eu passava então agora a palavra ao Dr. João Pereira para explicar esta área de intervenção. Obrigado, Sofia. Eu vou ser muito breve, que já estamos para além do tempo, até porque era uma secção que não está ainda também devidamente analisada pela Universidade, portanto, eu não tenho interferência nesta análise, mas como não temos cá a professora Sofia Tavares, queria só mostrar muito rapidamente os resultados, ou seja, há uma escala de adesão, não é? que está construída mediante os 12 princípios-chave que mostrei há pouco, e, portanto, os avaliadores independentes vão, em cada um desses elementos-chave, dizer se aconteceu, até que ponto é que aconteceu e qual foi o nível de competência e skill a utilizar esse princípio. E, pronto, eu passo rapidamente à média final, portanto, é de 0 a 4, ou seja, 4 aconteceu muitas vezes e também nível de competência máxima. Portanto, as médias estão quase todas acima do 3, portanto, são bons valores. Temos aqui uma 2,5, portanto, ou seja, é médio. E há algumas também de 4, que é o valor máximo. Portanto, isto para dizer apenas que, segundo estes avaliadores, não é? Segundo os casos que avaliaram, que foi, apesar de tudo, uma amostra muito pequena,
temos uma indicação de que aquilo que estávamos a fazer de facto era Open Dialogue. Mas claro que é preciso uma análise ainda mais profunda e a amostra é muito pequena, mas pelo menos é uma indicação de que era alinhado com o Open Dialogue. E fico por aqui mesmo, era só para ajudar a Sofia nesta parte, acho que temos que avançar, não é? Uhum. E pronto, termino também a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. Ouvimos então os resultados deste projeto, quer do ponto de vista da investigação qualitativa, nomeadamente os desafios e também os receios relativamente aos técnicos. Percebemos também os bons resultados do ponto de vista quantitativo, nomeadamente com a utilização de instrumentos que mostram de facto uma diminuição dos sintomas e, do modo geral, do sofrimento destes pacientes, e também a avaliação externa, não é? A avaliação externa independente, que de alguma maneira vem confirmar estes resultados. Vamos passar a palavra ao nosso convidado estrangeiro, o Dr. Mark Opfenbeck. Vitor, desculpa, acho que houve aqui um engano, acho que agora era a Cláudia Godinho, antes do professor Mark. Era a Cláudia Godinho, que é uma das pessoas que tem toda a razão. Peço imensa desculpa à Cláudia. Vamos ouvir a Cláudia, que é o teto precisamente do projeto e é quem tem a voz mais importante neste projeto. Fez o processo terapêutico em conjunto com a sua família e vamos ter então o privilégio de ouvir falar da sua experiência pessoal. Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer pelo convite de estar a participar aqui hoje. Bem, começando por falar de como me sentia e como depois de ter participado no projeto. Eu quando entrei, antes de ter entrado no projeto, eu tinha tentado suicídio muitas vezes, porque estava mal por causa de alguns problemas pessoais, nomeadamente da perda do meu avô e da perda do amigo. Os meus pais também estavam um bocado desesperados, e foi assim, foi por isso que eu conheci o projeto e entrei nele. A maneira como eu me sentia é um bocadinho difícil de explicar. Acho que a melhor maneira de falar por palavras aquilo que eu sentia-me no escuro, como se me estivesse a afogar e como se não conseguisse ver nada para me segurar. Acho que é a melhor maneira que eu encontro para explicar como me sentia. Também deixei de ter gosto em fazer coisas como os meus hobbies, jogar e tocar guitarra, tirar fotografias, desenhar e pintar. E isso também me abalou bastante, porque era como se andasse por aí como se fosse um zombie. O projeto ajudou-me bastante em ter novamente a vontade de viver, ter novamente a vontade de apreciar as coisas simples da vida, como um pôr do sol, por exemplo, que muita gente, quando se sente bem, gosta. Também comecei ajudou-me novamente a ter um cotidiano bastante produtivo, especialmente na faculdade, e ajudou-me bastante na minha criatividade, tinha desaparecido até então. Quanto ao que achei útil, para mim, acho que o mais importante
foi sentir ser ouvida pela equipa, pelos doutores. Acho que essa é o que eu acho mais útil no projeto, é a equipa poder transmitir ao paciente que está a ser ouvido, está a ser compreendido, que se estão a meter na nossa pele. E quanto ao que achei menos útil, não tenho nada a apontar. Pelo contrário, não vi assim aspectos negativos no projeto. Aliás, uma das coisas que também o projeto também me ajudou foi a ligação com a minha família. Acho que ficou mais unida desde então. E quanto às diferenças deste projeto e de outros projetos em que eu estive, eu lembro-me que durante a minha adolescência eu tive em alguns psicólogos e nunca me senti muito à vontade a falar com eles sobre mim e sobre o que me estava a perturbar no momento. Não sei se era pelos métodos ou pela maneira de agirem ou algo do género, mas a diferença que eu senti mais foi essa, foi com outros psicólogos eu não me senti tanto à vontade do que quando entrei para este projeto. E pronto, acho que é isso que eu tinha a dizer. Queria agradecer por tudo, pela ajuda que me deram, pela ajuda incansável que deram. E quero também que saibam que o vosso trabalho pronto, ajuda bastante as pessoas, como eu, que era completamente diferente de quando entrei e como estou agora. Acho que não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado, Cláudia Godinho, pelo seu testemunho pessoal, pela coragem por se vir aqui expor e ajudar e a mostrar de uma maneira tão viva os resultados, não é, do projeto Open Dialogue. Portanto, agradeço-lhe a sua intervenção. E passaríamos então agora sim ao nosso convidado estrangeiro, o professor Mark Opfenbeck, que é antropólogo social, especializado em questões de saúde, não é? E políticas sociais e de saúde. Ele é professor assistente da Norwegian University of Science and Technology e também um visiting fellow no London South Bank University. E também um parceiro individual no Collaborating Center for Values-Based Practice in Health and Social Care, do St. Catherine's College, Oxford University. Na Universidade Norueguesa, ele ensina Mindfulness e também é membro de um grupo de investigação Relational Welfare Research Group e está envolvido no desenvolvimento de um grupo, de uma abordagem reflexiva de grupo para dar apoio às pessoas internadas, ao bem-estar das pessoas internadas e também reclusos, portanto, nas prisões, para aumentar então o seu bem-estar e reduzir o seu isolamento. Nos últimos 20 anos, ele tem-se dedicado a ensinar
e a dar apoio à implementação do Open Dialogue, precisamente, e é essa experiência que ele poderá certamente aqui partilhar, e é atualmente o co-investigador num largo programa de investigação, de larga escala, na investigação dos cuidados de saúde mental continuados e também de intervenção na crise no Serviço Nacional de Saúde, em inglês, o chamado ODESI Trial. E também pertence ao Advisory Board de um International Collaborative Study para avaliar a efetividade do Open Dialogue em diferentes contextos por todo o mundo, o chamado Open Dialogue, que o professor João também já tinha feito, Open Dialogue Project. Fazem aqui então digamos assim, um trocadilho do Hope e do Open, e é um projeto então que está a ser agora avaliado e implementado e avaliado em diferentes partes do mundo. Vamos ouvir a experiência do Dr. Mark Opfenbeck. Thank you very much, and thank you for the invitation to be here. And Claudia, thank you very much for sharing your story. It's very important. Often those stories are more important than the stories I'm going to tell. But I have been involved in open dialogue for about the past 20 years, and it's become my life. It's primarily inspired by these two persons. This is Jaakko Seikkula and Tom Anderson, in an interview from Denmark they did about 20 years ago. And I think it's important to remember that all of you now are a part of a global history of mental health care. I don't think open dialogue is anti-psychiatry. I think it's a natural evolution of mental health care. And I think that history can go back to the 1920s. If you think about what is the basis of open dialogue, Jaakko and his colleagues were inspired by the work of Ross Beck and Carolyn Atneve, who developed social network therapy. And what they said was the therapeutic potential is activated by collecting the patient's and the family's social network at the same place, at the same time, with the intent to form a tighter organization of relations. So it's just bringing people together so that they can meet, so that they can talk, so that they can open up, and so that they can connect and sometimes reconnect with each other. And I think it's really important that we sometimes come back to that open dialogue actually is very human and very simple. But of course, it's more complicated than that. There's also politics and rhetoric involved. In 2017, there was an article in Mad in America entitled "The Door to a Revolution in Psychiatry Cracks Open." And this photograph is from the Hospital of Northern Norway, where Tom Anderson, the psychiatrist, worked for years developing the idea of reflecting teams. And what was happening in Norway is that we were establishing drug-free treatment. From the start of 2015, the government said that all health regions in Norway should provide drug-free services to people who want it. This has created a lot of discussions, and even in the BBC, just on the 19th of February, there was a big discussion about whether we should have drug-free treatment or not. In Norway, it's voluntary. It doesn't consider crisis care. It still only represents about 1%
of the beds within Norwegian psychiatry. So it's a very, very small part of Norwegian psychiatry. And there's still considerable resistance to it among many prominent psychiatrists in Norway. But it's seen as an opportunity. It's one of the first countries in the world that has made a law that said people should be able to choose. If they want treatment without drugs, without neuroleptica, then they should be able to choose that form of treatment, and it should be provided for them. And open dialogue is seen as an important part of that movement. We've been working on this for years. I and a few colleagues developed a handbook which showed how open dialogue in network meetings could be used for persons with both substance abuse and mental illness. And we also have been working on implementing open dialogue within a hospital, within what is usually considered a forensic ward. We don't have specific forensic wards in Norway, but these are wards where persons are in severe crisis, there's violence, they may be involved in the criminal justice system as well. And so it's considered one of the most challenging and closed and isolating areas within Norwegian psychiatry. And the research that we've done so far, entitled Open Dialogue Behind Locked Doors, is showing that open dialogue works even in those environments. But what really is exciting is about 8 years ago, I moved to England and was contacted by psychiatrist Russell Razak and a group of other people who wanted to implement open dialogue within the NHS within England. And through the years, we developed what we call peer-supported open dialogue. We think it's important that there is a focus not only on peer support, but on the development within mental health cares during the past 20 years. And usually those open dialogue hasn't incorporated those other aspects. So what we did is we decided to incorporate value-based practice, mindfulness, relational skills, politics, recovery, trauma-informed care, and peer support within open dialogue as a further development of what open dialogue already was, trying to push the borders about what was possible. Russell and a colleague, psychiatrist Tom Stockman, in 2016 published an article, An Introduction to Peer-Supported Open Dialogue in Mental Health Care, within the British Journal of Psychiatric Advances. And last year, Russell Razak published a book on dialogical psychiatry, a handbook for the teaching and practice of open dialogue. So if you want to learn more about our understanding of open dialogue and peer-supported open dialogue, those are two wonderful ways of introducing yourself to that. Part of this was based on one of the first open dialogue services in England. It's called Dialogue First. People can come from all over England and receive open dialogue inspired services. This was kind of the preparation for the large Odyssey trial, the largest RCT of open dialogue in the world. The chief investigator is Professor Steve Pilling at University College London. We received 2.3 million pounds, about 2.5 million euro, for a large 5-year program to really look at the evidence and see if open dialogue really helps. I know there's been a lot of research by Jaakko and his team in Finland, but none of it has been randomized or controlled. And so we really wanted to create evidence so that we could have the political legitimacy to say that open dialogue truly works. So it's a long, complicated, complex trial. We spent the first half a year developing and adapting open dialogue to the NHS. We ran a feasibility study. Now we're still in the process of recruiting. We have a 12-month recruiting process.
where we will be recruiting 644 persons. Half of those will be the control group. Half of those will be persons who are receiving open dialogue. So over 320 persons will be followed up over 2 years to see if open dialogue helps. We're also looking at the implementation processes, and we're interviewing the families, the networks, the carers themselves, and the staff over the period to see how it's experienced. But one of the most important things that we're looking at is also the importance of peer support workers, persons with lived experience, persons who have been involved in the mental health care system, and how they can make a contribution to being within the clinical teams. So peers are an important part of the way we practice open dialogue. And we think politically, it's extremely important that they are involved in all aspects of the research. And because this is a unique opportunity, we're measuring many things. We have a large variety of instruments and scales that we're using within the trial. Our primary outcome is time to relapse, just seeing if we're able to keep people out of hospitals primarily, but we're also looking at their social network and their process of recovery and their quality of life, and whether the networks and the families feel that they're getting the kind of help that they need. And as was mentioned earlier, we're basing this, we're operationalizing what open dialogue is. And so the past year and a half, we've been developing the Open Dialogue Adherence Rating Manual. It was very interesting to see, Yola, that you are looking also at tapes. We've been doing this for the past year and a half, listening to a tape after tape of network meetings to see if the therapists, the clinicians are actually doing the type of work that they're trained to do within open dialogue. And as you also mentioned, open dialogue is not only what happens in the clinical meetings, it's also how it's supported by the organization. So we've developed the Community Mental Health Service Fidelity Tool to see if the mental health service, the organization, the hospital has what it needs to have in place in order to support open dialogue. So we can look at both at how it's provided, but also the organizational context that is supporting this. And the idea is that these will be used not only in the research, but also to help train the new teams, to help people like yourselves, people in Israel, people in Spain and France who are trying to develop open dialogue, that they actually have instruments that can help them develop open dialogue services. And all of this will be shared as part of the Open Dialogue Research Project, led by Raffaella Poggibello at the Italian Research Council, a large, complex international group. We have over 70 teams across the world now who are practicing open dialogue. We've started a new pilot project in the Netherlands, and we're in the process of starting a new project in Berlin. And of course, we hope you will be a part of this as well, to see how open dialogue can be implemented in different parts of the world. And I hope all of you will join me and the rest of the global open dialogue community on June 21st to 23rd. We'll be having a virtual online conference, the Third International Open Dialogue Research Collaboration, where people from all over the world will present their research on open dialogue and how it can be presented. And we'll also be presenting all the research that's being done on the Odyssey trial, the Fidelity and the adherence manuals, so that even more people can start practicing open dialogue. So that's where we are right now. It's going to be another 2 or 3 years before we get the official results from the Odyssey trial. But until then, I hope we can support each other and create opportunities for open dialogue throughout the world, including in Portugal. So thank you very much.
Thank you very much, Professor Mark Steven Opfenbeck. Dado o adiantado da hora, vamos passar imediatamente, para termos algum tempo para o debate, para a minha colega, que tenho o prazer de rever, colega psiquiatra e diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, coordenadora da Saúde Mental da Administração Regional de Saúde do Alentejo e assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental. Doutora Ana, por favor. Olá, boas tardes. Desculpem lá, tive que fugir do sítio onde estava. Boa tarde a todas e todos. Eu vou naturalmente fazer uma intervenção muito curta, porque no fundo o meu papel aqui, para além de explicar um bocadinho como é que se desenrola e como é que está a ser organizada a saúde mental no país e nomeadamente na região Alentejo, era também ouvir aquilo que foi a atividade deste projeto. Então, de uma maneira muito resumida, e agora no meu papel de assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental, relembrar as pessoas de que com uma periodicidade pelo menos de 2 em 2 anos, desejavelmente de ano a ano, a DGS, através do Programa Nacional para a Saúde Mental, põe a concurso aquilo que se chamam os programas de apoio financeiro. E esses programas de apoio financeiro, que normalmente são entre 4 a 6 candidaturas, aceitam propostas, têm propósitos definidos, e o Open Dialogue surge exatamente no contexto de um desses projetos de apoio financeiro lançados pelo Programa Nacional para a Saúde Mental da DGS, e o seu, enfim, o tempo de validade do projeto, não quer dizer que o projeto não possa continuar, mas do projeto enquanto projeto financiado, integrava-se exatamente neste período temporal que acabou de ser retratado. Aquilo que aconteceu foi que o projeto se propôs exercer o seu trabalho numa zona muito específica do país, que foi exatamente o Norte Alentejano. Penso que por razões óbvias, porque a própria instituição, que é a Casa Alba, que está, enfim, por detrás do projeto, se localiza nessa área, mas isso determinou uma questão importante, que de resto há bocadinho, quando se estavam a falar dos objetivos académicos, das áreas académicas de intervenção, me fez exatamente recordar e lembrar disso, que quando se está a avaliar a opinião dos diretores de serviço neste projeto, esses diretores de serviço são só diretores de serviço da área da saúde mental, certo? Ora, serviço, porque o Alentejo tem a área de abrangência da Administração Regional de Saúde do Alentejo, tem 4 instituições de saúde. A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, sediada em Porto Alegre, o Hospital do Espírito Santo, sediado em Évora, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, sediada em Beja, e a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, sediada em Santiago de Cacém. Do ponto de vista da saúde mental, cada uma destas 4 instituições tem um serviço, certo? Portanto, só pode haver uma pessoa, no sentido de diretor de serviço de saúde mental, do Serviço Local de Saúde Mental, a opinar face a este projeto, que é exatamente o diretor de serviço da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano. Isso era um assunto que para nós enfim, para mim é importante esclarecer, porque não é por nenhum tipo de descuido, nem é por nenhum tipo de desinteresse que os diretores de serviço das outras instituições não opinaram, na medida em que, efetivamente, no Norte Alentejano existe um diretor de serviço.
Pronto, isto era um esclarecimento que me parecia importante, porque é óbvio que enquanto alguém está, enfim, que tem alguma responsabilidade nas políticas de saúde do país e nas políticas de saúde da região, eu julgo que não se deve passar a mensagem de desinteresse em relação a qualquer projeto experimental e inovador, a qualquer proposta inovadora que possa surgir. E é aí que eu integro, enquanto coordenadora regional da saúde mental do Alentejo, é aí que eu integro este projeto do Open Dialogue. Provavelmente, os resultados a que o projeto chegou no Norte Alentejano serão muito mais sólidos e eficazes se o projeto tiver outros meios de financiamento para disseminar a intervenção e avaliar a intervenção às restantes áreas do Alentejo. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que projetos destes são sempre importantes, eu acho que as políticas de saúde mental devem ser sustentadas, devem ser desenvolvidas e sustentadas em projetos e em estratégias que já tenham valor e que já tenham alguma justificação e algum comprovativo da sua eficácia. E parece-me que um projeto deste tipo tem, por um lado, a vantagem de inovação. Por outro lado, julgo que um aspecto que se torna importante é perceber como é que um projeto deste tipo se integra num Plano Nacional de Saúde Mental que já existe. Porque nós não podemos, há bocado o professor João, na sua intervenção inicial, quando dizia o que é que não era e o que era o Open Dialogue, descreveu como uma estratégia de política de saúde mental, de estratégia de organização de serviços de saúde mental. Nós temos que ter esta noção de que a política e as estratégias de intervenção na saúde mental estão diretamente dependentes do Ministério da Saúde e fazem-se para o território nacional. Não é? Portanto, isto não exclui que sejam completamente bem-vindos tudo aquilo que são projetos piloto inovadores, digamos assim, é nesse sentido que o Programa Nacional para a Saúde Mental desenvolve exatamente estes programas de apoio financeiro para desenvolver e dar a possibilidade de novas experiências e novos projetos piloto, mas ter a noção também de que são exatamente isso, são projetos piloto e, portanto, a possibilidade da disseminação e da integração na Política Nacional de Saúde Mental é um passo diferente. Eu acho que estas coisas são importantes de referir e acho que aquilo que deverá acontecer, e com certeza irá, eu não sei, já agora, não sei qual é que é o prazo de finalização do projeto em termos de projeto de apoio financeiro da DGS. Já terminou. Já terminou, portanto foi um PAF dos 2 últimos anos. Um ano só. Do último ano. Portanto, é que há alguns PAFs que têm duração de 2 anos, há outros PAFs que têm, projetos de apoio financeiro, que têm de 1 ano. Eu acho que o projeto em causa foi altamente prejudicado pela situação pandémica que aconteceu. Eu julgo que provavelmente nós estaríamos aqui a discutir outro tipo de resultados e imagino que vocês fizeram um esforço adicional enorme para tentar adaptar os propósitos à nova realidade, porque se já é difícil desenvolver-se qualquer atividade de saúde mental de uma maneira não presencial, e eu sei bem o que é que isso foi em termos da saúde mental no SNS
enfim, da falta de possibilidade de manter na sua maioria o apoio presencial às pessoas com perturbação psiquiátrica ou doença mental. Imagino que para um projeto que tinha muito bem delimitada a sua estratégia, isto ainda dificultou e provavelmente interferirá, digo eu, interferirá naquilo que serão os resultados finais do projeto. E desse ponto de vista eu acho que vale a pena isto. Naturalmente já estou a meter o nariz onde não sou chamada, mas acho que valerá a pena perceber se há possibilidade de continuação do projeto ou se há outras fontes de financiamento do projeto de maneira a que se solidifique de uma maneira mais eficaz. Eu não ia avançar muito mais, porque acho que o meu papel aqui é um papel essencialmente de ouvinte e é um papel digamos que estou a fazer um bocadinho de inquisidora, não é? Eu sou a submarina. Eu sou a submarina do Programa Nacional de Saúde Mental infiltrada neste webinar, com imenso gosto. Mas obviamente que eu acho que o Programa Nacional para a Saúde Mental está perfeitamente aberto a tudo aquilo que sejam propostas inovadoras de intervenção. Os recursos em saúde não são finitos, os recursos em saúde mental não são finitos. A saúde mental tem sido, em Portugal, um grande parente pobre da saúde e, de certa maneira, esperemos que a visibilidade, pela pior das razões, a visibilidade que esta pandemia trouxe à saúde mental possa inverter um bocadinho a realidade destes factos, porque em cima desta pandemia infecciosa existe já e vai existir ainda de uma maneira muito mais sustentada uma pandemia de saúde mental. Aliás, eu costumo dizer que neste momento nós não devemos falar em pandemia, devemos falar em sindemia, ou seja, conjuntos de pandemia que a própria pandemia infecciosa determinou. E de certa maneira, pela pior das razões, pode ser que venha aí uma possibilidade de crescimento e de investimento na saúde mental que até aqui não existiu. Uma das minhas grandes alegrias nos últimos tempos, eu que sou uma otimista e uma utópica, foi ver que pelo menos essa área da saúde mental foi das poucas áreas de saúde que está integrada na bazuca, no plano de recuperação e resiliência. Dentro do plano de recuperação e resiliência apresentado à Europa, que estamos à espera dos resultados, na área da saúde, as áreas que foram, do lado da saúde, as áreas que foram integradas no plano de recuperação e resiliência foram os cuidados primários de saúde, foram os cuidados continuados, foi a saúde mental e foi a digitalização da saúde. E eu acho que isto é uma conquista enorme da saúde mental nacional e que eventualmente, quero eu crer, nos porá em condições de darmos também outro apoio e outra resposta aos projetos inovadores que possam surgir. E vou calar-me, agradecer imenso o convite que me fizeram e agradecer também as comunicações que eu vi anteriormente. Muito obrigado, doutora Ana Matos Pires. Foi, de facto, muito importante ouvir não só do investimento devido à visibilidade, enfim, às vezes de coisas genericamente mais podem vir algumas boas e uma delas foi, de facto, a visibilidade relativamente à saúde mental e à inclusão na bazuca da saúde mental e os projetos de saúde mental e, quem sabe, também o Open Dialogue pode beneficiar dessa abertura à saúde mental. Vamos passar imediatamente ao debate, portanto, estamos abertos para questões que possam colocar, têm para isso uma caixa respectiva, onde podem colocar as suas questões. Eu, entretanto, tinha algumas perguntas, enquanto não chegam essas questões, tinha algumas perguntas de coisas que foram ditas que me chamaram a atenção, e uma delas irá para o professor Mark Opfenbeck, e que me chamou a atenção, que foi a introdução, the introduction of social political approach in the open dialogue, introducing politics. What do you exactly mean by politics
introduced in this approach? I think if you're going to look at recovery, it needs to be socio-politically informed. That means that we know that mental health issues aren't distributed equally within our societies. We know there's a growing recognition of the social determinants of mental ill health. Things like intergenerational trauma, of poverty, of discrimination, of oppression. Those issues which are usually neglected in a medicalized, individualized mental health care service, within Open Dialogue, I think we have to acknowledge them, we have to discuss them, and we have to involve the communities that are impacted by them, because we know some of those issues are the primary movers of mental ill health. Thank you very much. I think it was very clear. Tinha também uma pergunta para o professor João, que era mais do âmbito pessoal, no sentido de que quando trouxe, não é, quando pensou em introduzir o Open Dialogue em Portugal, qual foi a receptividade de facto das pessoas do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente, e do modo geral da saúde mental? Houve muitas resistências, não houve uma grande abertura, houve indiferença, houve desconfiança. O que é que foi sentindo ao longo do tempo? Bom, essa é uma pergunta de facto complicada. Eu acho que toca nos pontos mais complexos aqui da nossa abordagem e da implementação deste serviço, que é precisamente como é que uma instituição que está de fora do Serviço Nacional de Saúde consegue depois integrar-se bem dentro, como disse também a doutora Ana Matos Pires, do Plano Nacional de Saúde Mental, do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, as relações são cordiais com o Serviço Nacional de Saúde, com a Unidade Local de Saúde, mas de facto, vamos dizer, a máquina burocrática é muito grande e é muito difícil às vezes trabalhar da forma como gostaríamos, em colaboração plena, em ter, por exemplo, profissionais da equipa nas reuniões. Acabou por acontecer algumas vezes, e, portanto não há nada de errado com os profissionais em si, mas o próprio sistema, por exemplo, na assinatura de protocolos, foi quase no final do projeto que assinámos um protocolo, já estávamos mesmo nos últimos dias, e portanto todas essas partes foram um entrave. Portanto, e, por outro lado, talvez, não sei se desconfiança, se existe não saber bem o que estamos a fazer, ou parecer que não é nada de novo, ou parecer que são só conversas que não levam a nada, não sei. Às vezes há algumas resistências, mas eu penso que a maior de todas a resistência é burocrática e é para além das pessoas, para além dos profissionais em si, parece-me. Mas não. Se calhar eu podia ajudar só um bocadinho até em defesa do norte-alentejano. Qualquer coisa que acontece peço para estão-me a ouvir em dois sítios. Dê-me só um bocadinho, desculpem. Para além das dificuldades óbvias da hiperutilização de tudo o que é o sistema público em Portugal, não é só da saúde, mas no geral, no caso particular do norte-alentejano, a carência de profissionais da área da saúde mental é absolutamente relevante. Para terem a noção, a Unidade Local de Saúde do Norte-Alentejano tem, neste momento, 4 psiquiatras para a região toda da Unidade Local de Saúde do Norte-Alentejano, sendo que 2 delas fizeram o seu exame de saída de especialidade em junho. Portanto, até junho, a Unidade Local de Saúde do Norte-Alentejano tinha 2 psiquiatras.
só a partir de setembro, que foi quando as colegas foram contratadas e passaram a 4. Ora, isto só, se falarmos só em psiquiatras, a unidade local do Serviço Local de Saúde Mental da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano tem 1 psicólogo e meio. Portanto, se calhar, se souber este lado, também se percebe a muito maior dificuldade de articulação. Primeiro, a entrada no sistema, como o João já teve a oportunidade de sentir na pele, foi, enfim, eu não diria difícil, foi uma porta de ferro, não é? Para chegar à instituição. E depois, na resposta institucional, nomeadamente do lado da saúde mental, nós temos esta realidade. Desculpem lá ter-me metido aqui ao barulho. Não, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu acho que temos aqui algumas questões, não é, Sofia? Sim, eu queria só relembrar que se quiserem falar diretamente e participar também no diálogo, podem colocar esta opção de levantar a mão e assim será atribuída a palavra para poder também participar no diálogo. No entanto, temos aqui algumas questões. Na realidade só há uma questão, há alguns comentários, mas há uma questão direta que diz, pergunta-se, em relação ao curso de Introdução ao Open Dialogue, pronto, se interessa em inscrever-se, etc. Informações sobre o curso, eu recomendava que visitassem o site da Fundação, fundaçãords.org, na secção de Saúde Mental Formação, e está lá a informação sobre o curso. Neste momento está ainda a terminar a introdução, o curso introdutório, mas já há planos para depois continuar, portanto, ou se nos enviarem um e-mail, portanto, também poderemos dar mais informações. Enquanto não há mais perguntas aqui, eu dizia também que, compreendendo a doutora Ana Matos Pires, de falta de recursos existentes, que também já tinha conhecimento no Norte Alentejano, para nós foi ainda mais estranho que os nossos recursos não fossem de alguma forma aproveitados, de braços abertos, ou seja, sem tantos entraves, não é? Porque seria uma mais-valia para todos e, portanto, a falta de recursos poderia ser ainda mais convidativa para a nossa presença. Essas são as questões. Outra questão que não é bem uma questão é a doutora Sofia Marques, que também participou neste projeto, a agradecer pelas excelentes comunicações. Bom, enquanto não há questões, eu ponho outra questão aqui ao professor Mark Opfenbeck. My question is, every therapeutic approach has strengths, but also has weaknesses. And can you talk a little about, we heard about all the strengths of open dialogue, but can you talk about some weak points of open dialogue, and refer to the critics of this approach and answer them, the main critics? Can you we heard Claudia say that she sees no negative points, but we know that every therapeutic approach has some, as I said, some strengths and some weaknesses. Can you say something about this? No. Thank you for the question. I think there's two ways of understanding that. One is there effects of open dialogue that are negative within that therapeutic approach? So that do they have iatrogenic effects on the client? I think those are very few.
I think it's a very humane, very gentle way of working. We do have a person who shared with us that he experienced the contrast between the open dialogue meetings and the rest of his life as so large that he thought it was difficult with the open dialogue meetings. Bringing people together, having help to talk was such a wonderful experience, and a contrast to his life was difficult. So one of the challenges is how we can bring open dialogue out of the meeting and into the person's life. How can we make those social relationships sustainable? I think the other part of the question is, what are the challenges of open dialogue? One of it is that it's difficult to organize. You should always be at least 2 therapists. You're working in a team rather than sitting alone in an office with a client. So you have to learn how to work and appreciate your colleagues. Not everyone is good at that. So there are challenges. And in English, we say, you get what you pay for. We're not sure that open dialogue is more expensive, but there are costs involved. But our impression so far is it's worth the cost. And it takes training, it takes an organization that supports this. It takes people that are willing to be vulnerable, to share of their own lived experience. I mean, a lot of professionals don't want to do that. A lot of professionals want to be experts and continue to be experts. And so it's often difficult just to be a fellow human being and talk about our own personal vulnerabilities, the own trauma that we've experienced. And so I think it's challenging, but I think it's beneficial and with almost no side effects. Thank you. Mais questões? Entretanto, chegaram questões. Eu estava com o microfone desligado. Sim, está aqui uma questão da colega Sílvia Conde, que pergunta como se pode distinguir uma prática de Open Dialogue de outras práticas democráticas e comunitárias em saúde mental, das quais são exemplo a experiência italiana. Não sei se alguém depois quererá comentar também, mas eu posso dizer da nossa própria experiência como membros como disse o professor Vítor Rodrigues no início, membros do International Network of Democratic Therapeutic Communities. Portanto, nós trabalhamos bastante com as equipas italianas, e nomeadamente a presidência desta instituição neste momento é italiana. Eu acho que há muitas semelhanças. Aliás, eles têm vindo também a integrar muitas das ideias do Open Dialogue, portanto, a tradição das comunidades terapêuticas democráticas. Aliás, foi o que a mim me entusiasmou no Open Dialogue, foi também muitas semelhanças. E eles também têm vindo a sentir isto e a integrar em várias das comunidades. A diferença, talvez para nós, no nosso caso, é numa comunidade terapêutica em que as pessoas estão a residir, não é? Passam... Nós não chamamos internamente, mas as pessoas estão lá a residir. Como aplicar estes princípios mais comunitários, de envolver as famílias, de envolver toda a rede social. Portanto, temos de fazer um esforço adicional para sair da bolha em que nos encontramos, não é? Portanto, ir ao encontro das redes para não ficarmos mais isolados. Mas não sei se alguém mais quer comentar sobre este ponto. Mark, the question was about the similarities between national democratic therapeutic communities and the Open Dialogue and the Italian experience of democratic therapeutic communities. I don't know. It was for everyone. I don't know if you have any comments on that. Yes, it was the similarities, but I think the question was more about the differences. Between the Open Dialogue. I think it was about the specificity of Open Dialogue. I was also thinking the question was about Italian experiences, but I was also thinking about
some experiences in the 60s and 70s of the democratic houses and communities in England, with the ideas of Cooper and Lang. What's the difference of open dialogue and this variety of democratic experiences in different countries? Well, it's it's interesting. I think it was said, you said open dialogue isn't anti-psychiatry. Yeah. So to a certain extent, the democratic psychiatry movement in Italy was a formalized judicial legal eradication of psychiatric institutions and bringing mental health care back to the communities. But it didn't say how. It didn't specify a method. What it primarily was concerned with was just closing the institutions and bringing mental health care closer to people in their local communities. The Soteria House, things that R.D. Laing tried to do with, were more or less something that should somehow come in addition to psychiatry. What Birgitte Rensom, who just died a few days ago, who was the chief psychiatrist in Tornio, and Jaakko said, open dialogue isn't something that happens outside of psychiatry. It is the psychiatric service that we have in Tornio. It is the psychiatric service that we have in Western Lapland. So actually, they complement each other. You can have open dialogue and you can have Soteria houses and clubhouses and support networks and crisis house, similar to what they did in the New York City Parachute Project. But we know that we need to have psychiatric services. We need to have mental health care services. And I think open dialogue offers a way to radically change psychiatric services so that they are more open, so that they are more dialogical, so that they do less harm, and so that they help people more. And so open dialogue tries to be a very specific way of delivering mental health care for everyone. And I think that's the advantage of it. Does that make sense? Yeah. Mais questões? There are no other questions at the moment, but I can say one difference, very specific difference that I found in the transition from democratic therapeutic community to a more open dialogue system was, for example, very typical in therapeutic communities to have community meetings, everybody together discussing openly, okay, but before the meeting, the team usually meets and discusses what's in their minds, and after they do that as well. And we stopped doing that because we don't want to be speaking about the patients without their presence. So that was a very minor difference, but actually it made a huge impact. These small differences like this. So for me, I said, for me, it increased even more the democracy of our service to start working on this way. Thank you. I think when Jaakko talks about the development of open dialogue, he also says that was the fundamental turning point when they decided no more about them without them, that every conversation would happen in front of the clients and their families. And that automatically changed the way they worked and the way they thought. Temos aqui uma outra questão, Sofia Rodrigues. Gostaria de parabenizar todos os palestrantes. Sou psicóloga com especialização em terapia familiar e tenho vindo a desenvolver interesse desde há vários anos nas práticas pós-modernas. Em particular, estou a terminar a minha certificação internacional com práticas colaborativas e dialógicas nos Estados Unidos e Espanha, onde um dos tópicos é naturalmente o Open Dialogue. Desculpem o enquadramento extenso. A minha questão é para o Dr. João e prende-se com alguns dados de 2019, creio, de Barry Duncan e colaboradores, alguns deles mencionados pelo Dr. João na sua apresentação, que sugerem outros valores em relação ao modelo dos 4 fatores, nomeadamente 86% para os fatores do cliente, ao invés dos 40%, e 14% para os efeitos do tratamento.
Gostaria que comentasse que pensamentos lhe sugerem estes números, se possível, dado que parecem despertar reflexões em torno da expertise dos profissionais de ajuda humana e o papel fundamental dos clientes nos seus processos de tratamento. É uma questão interessante. Eu confesso que não tenho estado tão dentro destes estudos, que eu apresentei-os agora porque já durante alguns anos estive interessado nos fatores comuns das terapias, nos fatores específicos, etc. Mas não conheço este estudo de 2019. Acho interessante que seja 86% cliente e contexto. Parece-me, não sei como é que excluíram todos os outros fatores, a relação terapêutica, onde é que terá ficado, os fatores como a esperança, etc. Não sei, também não consigo se calhar comentar mais, mas acho que parece-me, só haver 2 fatores parece-me estranho onde é que ficaram os outros, mas teria que conhecer o estudo para poder comentar mais. The question, Mark, was about a new study that came out saying that 86% of the influence on the outcomes is client and context, and 14% is the specific ingredients of the therapy. This is a bit contrary to what I presented at the beginning in my slide, where I included hope, therapeutic relationship, and so on. But I don't know this 2019 study to comment. It's from, let's see, who is the study from? Mary Duncan. Mary Duncan, 2019. I think you, as well as I, know that what is the client factors and the contextual factors, that's those are impactable. We can affect those things. I noticed that you mentioned the dodo theory, and we think still, regardless of the specific numbers, the therapeutic relationship is important. So we talk in English, we talk about the 3 R's: reading, writing, and arithmetic. And when we talk about open dialogue, we talk about the 3 R's: a relationship, a rationale, and a route. So the common factors theory says relationships are important. In open dialogue, we don't only talk about the therapeutic relationship, but we talk about how can we impact the relationship to mom and dad and children. And so having that relational perspective and trying to help the people understand the rationale, the reasoning. It has to be something that's believable. If someone believes that prayer will work, or acupuncture, or it has to be a believable way. And there has to be a route. There has to be a path. And so bringing peers in, people with lived experience who can offer hope, who can help them in presenting that there is a path back to a good life, to recovery. We think open dialogue actually addresses all of those common factors. And I think that's what the goal is. And we think that's why open dialogue works, because it actually addresses those common factors. Thank you. It is on the chat link to this study that if people want to go in and see. A colega partilhou o site para se poder ver o estudo. Exato. Bom, parece-me que estamos no final. Temos também todos os nossos compromissos. Penso que foi extremamente frutuosa esta apresentação dos resultados do estudo, começando por a apresentação geral do Open Dialogue pelo professor João Pereira, os resultados concretos do estudo e da sua implementação em Portugal, pelas doutoras Sofia Graça e Nélia Vasconcelos, o testemunho pessoal, que foi importantíssimo, da Cláudia Godinho, e também trazer-nos esta perspectiva internacional do professor Mark Opfenbeck e, evidentemente, a perspectiva, enfim, as contribuições
enfim, o Open Dialogue está inserido, como foi dito, num contexto muito mais vasto de saúde mental e perceber essa perspectiva a partir de uma das suas principais responsáveis na zona onde está a Casa de Alba, que é a doutora Ana Matos Pires. Quero agradecer muito a todos por terem estado aqui e partilharem connosco e penso que estamos, portanto, podemos encerrar os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Thank you. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Thank you. Good luck. Bye bye. Thank you, Mark. Bye-bye.